Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Vamos falar sobre Botafogo. Já são 15 mil ingressos emitidos para a partida de domingo às 20 horas contra o Cuiabá. Certamente será mais uma peleja no Campeonato Brasileiro, onde nossa casa estará lotada. O nosso torcedor vai novamente ao estádio Newton Santos. Tomara que todos os problemas ali em relação à parte de iluminação, geradores estejam resolvidos para que a gente não tenha problemas e que o Botafogo busque mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Então a torcida está fazendo a sua parte, isso que importa. Os jogadores terão ali essa semana de descanso e trabalho visando esse jogo contra o time do Cuiabá lá no estádio Newton Santos. Partida que não será fácil. A equipe do Deivinho joga nesse estilo, né, de linhas baixas, buscando contra-ataque. Então o Botafogo tem que ter dois cuidados. O primeiro, de achar o seu gol, ter aquele domínio territorial, mas sem dar espaços para um contra-ataque. Esse jogo a gente não pode perder de maneira alguma. Então a torcida já está fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que nós teremos mais de 30 mil pessoas. Nós teremos ali o setor norte fechado devido ao palco que estará ainda ali do show do Roger Walters, que acontecerá no domingo. Então nós não teremos setor norte no estádio Newton Santos. A equipe ali vai ter que fazer um trabalho de desmobilização, né, desmontar tudo em menos de 24 horas. Por isso que o jogo foi marcado para as 8 horas de domingo. Nós teremos uma sequência de 4 jogos no Rio de Janeiro. Cuiabá, Palmeiras, Vasco da Gama e depois a equipe do Grêmio. Esses dois jogos ou contra o Vasco em São Januário ou essa outra partida contra a equipe do Vasco da Gama no Raulino de Oliveira. Na tabela da CBF está sendo marcado como Raulino. O Vasco vai tentar ali algum ajuste para que essa partida aconteça na casa do clube vascaíno. Amigos, vamos falar sobre alguns assuntos, e quem me acompanha no Instagram, viu que eu postei ontem durante a madrugada. Antes eu quero dar um recadinho para vocês aqui, ó, da FUT Fanatics. Tem esse boné aqui, ó, New Era Botafogo 952 preto. Olha só que boné maravilhoso. Vocês têm vários itens do Botafogo lá na FUT Fanatics. Vou deixar o link aqui na nossa descrição para vocês poderem entrar e acharem vários itens do Botafogo. Lá com esses itens da FUT Fanatics, vocês podem comprar no Pix com desconto. Olha só, esse boné vai para R$ 134. E se vocês utilizarem o cupom Canal do TF, eu vou colocar também aqui na nossa descrição o meu cupom para vocês colarem na hora da finalização. Vocês também terão mais 10% de desconto. Esse boné tá maneiraço e vocês encontrarão outros itens maravilhosos do Botafogo lá na FUT Fanatics. Amigos, quero falar sobre um ponto que me irrita. Eu sou jornalista. Esse vídeo também vai ser um desabafo. Eu sou jornalista, eu tenho orgulho de ser jornalista. Eu acho que eu faço um trabalho sério. Às vezes eu tenho alguns rompantes, porque eu sou torcedor e falo num canal de torcedor, né? Aqui é um canal para o torcedor botafoguense. E às vezes, eu como sou torcedor, eu posso extrapolar. Repito, aqui eu sou torcedor, aqui eu não preciso de esconder, aqui eu não estou falando para outra torcida, eu estou falando para minha torcida do clube que eu amo. Eu posso ter alguns rompantes, então eu posso falar, porque eu estou falando com a minha torcida, e eu tenho, aqui eu ajo muito com o coração também. Mas quem acompanhou meu trabalho no SBT Sport Rio no começo desse ano, viu que quando eu tenho que falar de outras equipes, eu busco saber o que está acontecendo para falar de Flamengo, Vasco, Fluminense e outros times. Porque eu sou jornalista, sou profissional também. Eu tenho, quando eu ganho um espaço para falar em outros meios de comunicação, eu sou profissional e tenho que falar de maneira profissional. Lá no Resenha com TF também, eu converso com diversas pessoas e sempre mantenho uma linha profissional, porque é da minha profissão. Aqui eu sou profissional, mas eu posso deixar o meu coração aparecer porque eu não escondo de ninguém qual o time que eu visto a camisa. Mas o que tem acontecido desde o último domingo, depois do empate do Botafogo contra a equipe do Atlético Paranaense e as vitórias de Red Bull e Flamengo, uma desonestidade intelectual da imprensa. Alguns jornalistas estão omitindo de vários telespectadores, aqueles que não são botafoguenses, o que na realidade está acontecendo com o Campeonato Brasileiro, o que na realidade está acontecendo neste momento na competição. Pô, o Botafogo não vai jogar no meio de semana. O Botafogo não entrará em campo no meio de semana. E as duas equipes, como eu falei hoje dentro do Giro de Notícias, elas entrarão em campo e elas poderão vencer seus jogos. Mas no final de semana não vão jogar. E já estão colocando uma desonestidade intelectual de como os times já despencaram as vantagens para o Botafogo, as suas vantagens, tanto do Flamengo quanto do Red Bull. Eles estão querendo, primeiramente, vender um produto.
Aí entra a desonestidade intelectual, porque muitos acabam fazendo isso de desonestidade intelectual de uma maneira subtendida, mas outros não. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o portal UOL, que tem um programa na internet, que é o Posse de Bola. Esse aqui são os últimos 4 programas que entraram no ar. Você teve aqui, nesse período, vários jogos do Botafogo acontecendo, inclusive o último Posse de Bola foi antes da partida do Botafogo no final de semana. E você não teve nenhum comentário a respeito do Botafogo, mas a gente empata o jogo contra o Atlético Paranaense e tá aqui, ó. Botafogo dá esperanças para Bragantino e Flamengo, Corinthians em perigo, Santos leva de 7. Tentando vender uma narrativa que, na minha opinião, é constrangedora, porque em nenhum momento você vê alguns profissionais, isso tem acontecido muito em canais com viés paulista e flamenguista, você não tem visto isso ainda bem no Sport TV, pelo menos nos programas que eu tenho visto, você tem visto um respeito muito maior em relação ao Botafogo, mas em ESPN e portais como Jovem Pan, que tem muita gente que curte aqui, UOL, entre outros, um viés de que a competição está equilibrada, que tem competição. Claro, tem competição, se o Botafogo perder todos os jogos, tem competição. Mas você não vê muitos colocando, pô, o Botafogo só depende dele. Tem um jornalista, que eu não vou falar o nome, que é do UOL também, especialista em economia, né, de direitos de TV, essas coisas, e que é torcedor fanático do Flamengo. Ele chegou a fazer uma conta no seu Twitter, lá colocando, se o Red Bull mantiver a sua vantagem, esse percentual de aproveitamento, e o Botafogo, o Red Bull será campeão. Beleza, mas porque ele não pega recortes recentes, né? Por exemplo, recorte dos últimos 5 jogos, pra gente analisar. Recorte das últimas 3 partidas. É muito fácil você usar a desonestidade intelectual para conseguir alcançar algumas coisas. E a imprensa, infelizmente, está alcançando a desonestidade intelectual. Aí você vai falar assim, respondendo aqui, pô, Tef, você esquenta muito com isso. Gente, eu sei o que está acontecendo. Eu sei que a maneira que eles estão trabalhando é para desinformar. Mas tem muitos amigos aqui que não sabem. Tem muitos amigos que acabam pegando essa pilha por causa de mensagens que recebem em grupos do WhatsApp, da família, de serviço, de colégio, de faculdade, etc. e etc. E a partir do momento que você tem essa pressão acontecendo, muitos que estão aqui vendo o vídeo vão pressionar os jogadores. Vão lá e vão falar assim, a gente já perdeu o título. Ai, meu Deus do céu, a gente já perdeu o título. Porque vai cair nessa desonestidade intelectual de alguns jornalistas. O que eu peço pra vocês é que não caiam nessa desonestidade intelectual. O Botafogo pode perder o título brasileiro? Pode, é do futebol. A gente pode ter uma fase ruim, infelizmente, é do futebol. Mas eu não acredito que isso aconteça. Mas o que não pode rolar é você ter um profissional da imprensa, um profissional que trabalha com a latinha, né, como a gente fala, usando meios ridículos para criar narrativas. Isso para mim não é jornalismo. Isso para mim é fofoca. Isso para mim foge do que é a minha profissão. Por isso que muitas pessoas hoje elas tratam o jornalismo como algo que está jogado às traças. Porque alguns profissionais que têm o microfone na mão e falam não têm a mínima competência para falarem. Eles não analisam o futebol. Eles simplesmente vão e falam. Ontem na ESPN, zapeando e caí num programa noturno, um jornalista que estava lá falando, colocou, se o Palmeiras e o Flamengo e Bragantino fizerem as suas partes, eles serão um desses pode ser campeão brasileiro. Ele analisou a tabela do Botafogo e colocou nossos jogos contra as equipes que estão ali na luta contra o rebaixamento como jogos difíceis. E quando ele faz essa mesma análise, ele diz, esses times aqui podem fazer parte deles e serem campeões. Então você tá vendo ali muitas pessoas utilizando esse empate do Botafogo contra o Atlético Paranaense, que mantém uma diferença em 7 pontos, algo que estava a 4 rodadas, e você teve uma oscilação dentro de algo positivo, como uma situação que o Botafogo hoje pode perder o título brasileiro. Pode perder, mas não vai ser por causa disso. E você também tem que analisar todo o contexto do Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas, o que tem pela frente. Isso não está acontecendo. Eles querem vender narrativas. Por isso que eu falo, se você curte esses programas, saiba filtrar. É isso que eu estou falando aqui com vocês. Saibam filtrar os programas. Saibam filtrar. Porque o que eles querem é isso daqui. Eles querem vender uma narrativa de que aqui, ó, eu tô colocando aqui agora, Flamengo se divide entre sonho e cautela. Será que se fosse o contrário, o Botafogo com 9 pontos atrás do Flamengo estariam vendendo isso? Claro que não. Porque
vender que o Flamengo pode ser campeão, deixa a torcida deles empolgada, vai fazer com que a torcida deles acredite e vai vender a narrativa. Vamos, vamos, vamos. É isso que eles querem. Eles querem empolgar a equipe da Gávea. O Bragantino não tem torcida. O Bragantino é uma cidade que apoia o Bragantino e só. E quem não quer que o Botafogo seja campeão, apoia o Bragantino. Mas torcida o Bragantino não tem. O que eles querem é que o Flamengo se inflame. É isso que eles querem. É esse tipo de perfil. Para que chegue daqui a 5, 6 rodadas, a diferença seja em 5, 6 pontos, e eles vendam a narrativa de um campeonato brasileiro equilibrado. Como estava acontecendo antes, você via o desespero nos programas de TV. O Botafogo vai ser campeão. E se acontecer amanhã, o que eu tenho fé que vai acontecer, de resultados negativos de Bragantino e Flamengo, eu quero ver qual vai ser a narrativa com o Botafogo vencendo a equipe do Cuiabá no próximo domingo. O que eles vão vender? O que eles vão colocar no ar? E eu tenho certeza, e tem gente ficando bolada, né? Já vi vários jornalistas colocando, Eugênio Leal, hoje foi a vez de um também, no Lofredo, colocando que o contra tudo, contra todos está errado. O contra tudo, contra todos é inclusive contra vocês da imprensa. Da maneira que vocês agem, da maneira que vocês lidam, da maneira que vocês tratam o Botafogo. Contra tudo e contra todos também tem muito na galera da imprensa, que não respeita o Botafogo. É a falta de respeito com uma instituição centenária como é do Botafogo de Futebol e Regatas. E vocês não têm respeito nem pelos jogadores e nem pela torcida. Porque sempre que vocês podem, vocês colocam o Botafogo como fragilizado na liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês ainda não engoliram que desde a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder da competição. Líder incontestável. Com vantagem que já foi de 3, de 2, de 1, de 5, de 7, de 10, de 12, de 13. A vantagem do Botafogo já foi de várias maneiras. E quem segue na liderança é o Botafogo. E muitos ainda não engoliram. Só quero que vocês façam essa reflexão. Será que se o líder do Campeonato Brasileiro fosse outro time, estariam agindo dessa maneira ou estariam colocando o Campeonato Brasileiro como encerrado? É isso que eu não entendo, é isso que eu não encaro, é assim que eu não enxergo. Ano passado, só para vocês terem uma ideia, nessa mesma altura do campeonato, o Palmeiras tinha 60 pontos e o Fluminense 51. Você tinha ali a diferença de 9 pontos do Palmeiras para o Fluminense. Vocês viam algum programa colocando o Palmeiras pode perder esse título brasileiro para o Fluminense. A diferença está em 9 pontos. Em 2019, você tinha uma diferença de 10 pontos do Flamengo para o segundo colocado, que era o Palmeiras. Você também não via essa desonestidade intelectual. Isso é desonestidade intelectual e falta de respeito com os jogadores do Botafogo. Os caras não respeitam os jogadores do Botafogo. Isso tem que ser muito bem falado. A falta de respeito, o contra tudo e contra todos, também envolve a imprensa, que faz um trabalho grotesco, um trabalho de desrespeito a muitos jogadores que atuam com a nossa camisa. E corre risco de chegar a alguns desonestos intelectuais da imprensa, o Botafogo ali tá por uma vitória de ser campeão, eles falarem o seguinte: olha, se cair um asteroide na Terra, o Botafogo pode perder o título brasileiro. E isso pode acontecer porque o Flamengo de Tite tem muita força para chegar. É a desonestidade intelectual. Eu peço isso para vocês. Não caiam nesta pilha da imprensa. Não caiam nesta pilha de que querem fazer com o Botafogo. E se os resultados de amanhã eles forem positivos para Red Bull e Flamengo, não caiam nesta pilha. É isso que eles querem. É utilizar uma desonestidade intelectual para cima de vocês. Tamo juntos. Esse nosso vídeo também esteve em nome de 1xBet. Se você quiser fazer seu cadastro, é muito simples, muito rápido e muito fácil. O link estará aqui no primeiro comentário para vocês poderem entrar no 1xBet e fazerem o cadastro de uma maneira simples, rápida e fácil. Tamo juntos. Fogo, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu e fui.